Agora presta atenção nessas frases. Você não nasceu para isso. Homem não presta. Mulher é tudo igual. Criança, deixa de ser arteira. Sorte no jogo, azar no amor. Você já imaginou como essas afirmações podem ter influenciado na sua vida? Para falar sobre crenças, principalmente como não repetir isso com as crianças de hoje, eu recebo a psicóloga Rosângela Secom. Rosângela, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Não tem como viver sem repetir algumas crenças, porque a gente vai aprendendo, né? Mas você falou para mim que trabalha principalmente com crianças, com mães, e tudo que as mães fazem é tentando acertar. Mas em que ponto que essas crenças podem fazer mal para as nossas crianças, para os mais jovens que a gente convive, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, as crenças, elas fazem parte da nossa vida, né? Desde a primeira infância. Mais precisamente, as nossas crenças começam a ser estabelecidas e desenvolvidas a partir da idade que a criança começa a ter um entendimento, né? Discernimento, que a gente chama. E elas vão se prolongar até os 8 anos de idade, né? Então, até aí, as crenças já estão formadas, estabelecidas, que a gente chama que é a nossa estrutura emocional, né? Então, dentro dessa estrutura emocional, nós temos as crenças limitantes, né? Que elas influenciam muito na nossa vida, né? Para tudo. E outras, né? Também outras crenças de abandono, por exemplo, né, de frustração, né, tudo isso faz parte das nossas crenças. A gente falava há algumas semanas com a escola de pais, né, que pais não nasce pronto, né, ninguém. Mas é sempre bom aprender um pouquinho. O que a gente deve fazer, principalmente os pais, se observarem, para que a gente tenha, né, pessoas, cidadãos, humanos cada vez mais saudáveis mentalmente em relação a essas crenças? Isso. Nesse processo, então, né, a mulher, principalmente, ela é o pilar, né, da estrutura emocional, aonde a gente desenvolve as crenças, então. Isso é muito importante que a mãe conheça quais são as crenças limitantes dela. Porque ela tem uma influência muito grande, né, o pai também. Mas a mãe é que vai estar, né, o tempo todo com a criança, ela vai encaminhar essa criança emocionalmente, né, para a vida. Então, é muito importante que a mãe conheça quais são as crenças dela. E tem alguns comportamentos, né, que a gente pode se dar conta disso quando a mãe está muito irritada, por exemplo, a irritabilidade incessante, né, com a criança, falta de paciência, é uma crença que a mãe tem lá atrás, uma ferida emocional que a gente chama. E se a gente fizer uma busca, a gente acaba reconhecendo ela. Onde é que ela foi, em que fase da vida dessa mãe foi estabelecida essa crença. Olha só, e aí o importante então é o autoconhecimento das mães. Isso, a mãe precisa ter o autoconhecimento. Muito importante, porque às vezes chega até nós, né, o adolescente ou a criança, mas a mãe precisa também, porque o ambiente onde a criança está inserida é muito importante que essa mãe ela tenha o controle, né? Ela saiba encaminhar essa criança. Então, muitas vezes é a mãe que precisa buscar o conhecimento de como lidar com essa criança, né? Como eu encaminho, para não me frustrar, para não me culpar. Né? E a gente cresce sem saber disso, né, Rosângela? Porque, por exemplo, conversava com uma amiga esses dias que tem muito pavor de trovoada. Começa a chover, ela fica apavorada, começa a desenvolver síndrome do pânico. E ela foi pesquisar, a mãe dela tem muito medo disso. Então, provavelmente, né, quer dizer, muito certo que a mãe passou isso para ela, né? Exatamente. E não foi por querer, né? Não. Mas quando a gente lembra disso, a gente tem que cuidar com os pequenos, né? É importante frisar, Fabiana, que nós precisamos sempre honrar pai e mãe, né, nesse processo todo. A gente acaba descobrindo, por exemplo, uma ferida emocional causada por um abandono. Mas em que fase? Qual idade? Né? Quando a mãe deixava a criança na escola, ela não entendeu como sendo uma necessidade ficar na escola. Ela entendeu como um abandono. Então, esse adulto, né, essa criança, esse adulto, ele vai super proteger o filho, né? Não vai deixar o filho, por exemplo, experienciar, passar por dificuldades, deixar faltar talvez alguma coisa, vai querer dar tudo para essa criança, né? Então aí é onde a gente vai descobrindo ela.
Mas nós precisamos, quando nós reconhecemos as nossas feridas emocionais, fazendo o processo, né? Honrar pai e mãe, sempre, né? Eles sempre vão dar o melhor para nós. Até porque eles também passaram por um processo de educação disruptiva, que a gente chama, né? Ou talvez doente, né? Sim. Por falta também de conhecimento dos pais, dos nossos pais. Então, esse é um ciclo. A criação das nossas crenças é um ciclo. Né? E nesse processo, a gente herda as crenças emocionais, né? Que vai nos moldando também. E os pais, como você falou agora, os pais não fazem para errar, sempre faz tentando acertar, né? Exatamente. Por isso que é importante essa questão do autoconhecimento que os pais, no geral, têm que buscar, né? A responsabilidade maior é da mãe, mas os pais também, né? Porque vem dos dois lados, né? Às vezes até dos vós ou de quem cuida das crianças, dos cuidadores, né? Isso é também uma atenção que eu sempre chamo das mães. Com quem você está deixando o teu filho, né? A escola é formadora de crenças também. Né? Então, o ambiente onde eu estou sendo inserido enquanto criança está contribuindo para as minhas crenças. Onde eu, por exemplo, quando eu sou criança, eu mulher, né? Mãe mulher, fui inserida, estive em uma família onde tinha brigas, gritos, né? Talvez eu não vá gritar com a minha criança, mas vai vir de um outro comportamento. Eu desenvolvo um outro comportamento, porque a minha ferida está lá e eu me vejo nessa criança. É complexo, né? Sim. Não é fácil, a mãe, a doutora Vanessa tá ali, ó. Toda vez que ela vem, a gente tem um papo de mãe, parece que é para ela. Né? Não é fácil, mas é isso, né? Quais são as abordagens possíveis para trabalhar com crianças, com pais, em relação a isso, para que tenha uma cura? Então, a busca da cura é sempre buscar, conhecer, né? Eu, por exemplo, eu apresento uma dificuldade com o meu filho habitual, né? Em hábitos ou hábitos diários, né? Aonde que está a dificuldade? Será que não é minha de eu me posicionar enquanto mãe, né? Nesse processo? Por que eu estou tendo essa dificuldade? Então, sempre se questionar. Aonde que eu posso melhorar, né? É uma que eu tenho trabalhado bastante. E aí ainda a gente começa todo o processo de busca, né? Tá certo, Rosângela. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito bom o nosso papo. E volte outras vezes. Muito obrigada a todos. Até a próxima.